91, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Em outras traduções diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus. Amém? Pode se assentar. Eu também quero louvar a Deus pela mulher mais linda que está na festa hoje, a minha esposa. Hoje é dia do namorado. Eu vou ser bem rápido, vou pregar só 10 minutos, porque os namorados vão sair para namorar, né? Louvado seja Deus. E eu quero louvar a Deus pela bênção de Deus que ela é na minha vida. Um dia eu vou contar aqui, quando Deus der a oportunidade, a minha história de como Deus me fez chegar a receber essa bênção da parte dele. E a palavra de Deus diz que quem tem uma esposa alcançou a benevolência de Deus. E eu alcancei a benevolência de Deus. Porque ela é minha namorada, minha amiga, minha companheira, minha confidente. Ela é uma bênção de Deus na minha vida. Tudo que nós vamos fazer, nós temos cumplicidade, nós sentamos, conversamos, aqui dá, não dá, aqui dá, aqui não dá, e a gente se acerta e tudo sai conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu louvo a Deus, minha morena bonita. Foi assim que eu a conheci há 12 anos atrás e coloquei o número no meu celular, morena bonita, e até hoje está lá no meu celular como morena bonita, porque ela é bonita mesmo, para a glória de Deus. Amém? Então eu quero louvar a Deus por mais um dia do namorado ao lado da minha esposa, glorificando ao Eterno, juntos, marchando na terra. Não é mais rosas, não é, mas nós vamos sobretudo, sendo direcionados por Deus, e Deus vai dando um escape e nós vamos vencendo para a glória de Deus. Amém? E antes de eu entrar na palavra, quando o pastor Olímpio falava que Deus ia dar sinais, Deus mandava eu dizer para a senhora, louvado seja Deus, para minha esposa, te dar um abraço. Aleluia. A irmã aqui no meio, aleluia, ela mesmo. Deus falava que dará sinais, e é para ela, pastor Olímpio. Deus dará sinais, e o sinal de Deus na vida dela já está acontecendo. E algumas pessoas Deus está permitindo se retirar do seu convívio. Aleluia. E por esses dias você disse assim: Deus, eu estou me sentindo tão sozinha, Deus. É como se eu estivesse, eu não sei qual foi o local, mas você chegou e você disse assim: é como se eu estivesse me sentindo como um peixe fora da água. Louvado seja Deus. Mas eu, Senhor teu Deus, que sou Deus que vejo, que sondo e que ouço, que estava presente, e mandei o meu servo te dizer nesta noite que daria sinais, e o meu sinal na tua vida é que eu comecei a fazer uma limpeza no seu convívio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a tirar pessoas do seu convívio, porque eu tenho uma obra específica para fazer na tua vida, te diz o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Te diz o Senhor nesta noite, mulher, assim como eu fiz na vida da minha serva, que está te abraçando, aleluia, e o teu coração que estava angustiado e amargurado, e no dia de hoje começa, aleluia, a ser sarado. Eu mudarei, te diz o Senhor, a tua história, aleluia, e naquilo onde tu foste provada, eu escreverei uma nova história, te diz o Senhor. Se prepara, porque do seu sentimento tenho eu cuidado, por isso que eu tenho afastado
Senhor, que agora nós abrimos o livro dos Salmos, de número 91. Nós temos o costume de falar em capítulo, mas o livro de Salmos ele não entra nessa ênfase de capítulos, porque o livro de Salmos ele é uma coletânea de livros, e o Salmo 91 ele consta na coletânea de número 4. O livro de Salmos ele é dividido por 5 livros: livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto, livro quinto. O livro quarto, que começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106, ele tem vários autores, como os demais salmos. E o Salmo de número 91, acredita-se que o autor do mesmo é o salmista Moisés. Estudiosos acreditam que Moisés escreveu o Salmo de número 91 quando Deus no Êxodo tira o povo da terra do Egito e faz o povo peregrinar pelo deserto. E lá mais ou menos no capítulo 25 do livro de Êxodo, Deus vai dizer para Moisés construir o tabernáculo, onde seria a referência do ponto onde Deus teria um encontro com os seus escolhidos. E os estudiosos acreditam que o Salmo 91 ele foi escrito neste período onde Deus dá a ordenança da construção do tabernáculo, porque eles estariam em rumagem rumo à terra prometida, e eles tinham que estar debaixo da direção de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus iria se revelar da seguinte maneira: o povo saiu da terra do Egito, porém o Egito não tinha saído de dentro do povo. Por quê? Porque o povo estava acostumado a trabalhar, ter vida fácil, estar em bonança. Mas quando o faraó morreu e o novo faraó começou a governar, ele então escravizou o povo hebreu por conta do povo estar crescendo. E isso simbolizava uma ameaça para os egípcios. Por conta dos hebreus crescer, ele vai dizer para que as parteiras pegassem e matassem todos os meninos, deixassem nascer somente as meninas. Mas Poá e Zifrá, que eram parteiras hebreias, elas vão ter uma direção de Deus e vai pegar os meninos e vai nascer. E aí o rei vai dizer para ela: por que você está assim permitindo que os meninos venham nascer? Não foi dado um decreto de morte para quando os meninos nascessem assim, eles fossem exterminados ou lançados no rio para os crocodilos comer, ou então no ato do parto o matassem? Elas vão dizer: oh meu Senhor, as hebreias elas são fortes, elas têm um Deus poderoso, que quando elas sinalizam que está com dor de parto, o menino já pula, o menino já nasce. Então fica difícil da gente dar uma sentença para aquilo que Deus já sinalizou como sinal de vida. Então a palavra de Deus vai nos dizer que com o novo faraó do Egito, ele vê a ameaça iminente do povo hebreu crescer e ele ficar para trás. Ele lança esse decreto, e lançando esse decreto, eles vai tirar o povo que tinha as suas moradias dignas, o povo que comia e se fartava, o povo que tinha uma boa vida, porque entraram por um convite dentro do Egito, um convite de José, que trouxe 70 famílias com o seu pai para morar lá dentro. E agora essa boa vida acaba e eles passam a se tornar escravos dentro do Egito. E como escravos dentro do Egito, eles perdem tudo que eles tinham de bom. Então vai chegar um momento que eu creio, não está na palavra,
palavra, mas eu posso conjecturar, com conjectura de pregador, de que alguns deles não estavam mais conformados com a vida que estavam vivendo, e então eles vão começar a sinalizar: nós entramos por um convite, ficamos com a boa vida, crescemos dentro do Egito, e agora o convite que nós tivemos para morar se tornou um período de escravatura. Agora é a hora da gente clamar a Deus. Nós não podemos nos contentar com essa situação, porque nós viemos como convidados. Já pensou você convidar uma pessoa para ir na sua casa, e você chegar lá e botar essa pessoa de convidada para ser serviçal dentro da sua casa? Quem vai querer? Ninguém. Então eles trabalhando forçado, amassando barro para Faraó, recebendo chicotada, e comiam bem. Agora começaram a comer cebola, começaram a comer carne, mas debaixo do jugo do Faraó, trabalhando forçado. Então eles começaram a clamar a Deus. A palavra de Deus nos diz que eles ficaram 430 anos debaixo do jugo de Faraó, mas quando um decidiu clamar: louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia nos diz pela boca de Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabe. Se pelo menos um se colocar na posição na brecha para clamar a Deus, pode ter certeza, como minha esposa falou aqui nesta noite, quando há uma reação na terra, pode ter certeza que vai vir uma reação do céu. Quando tem uma boca disposta a clamar na terra, quando tem dois joelhos dispostos a se ajoelhar na terra, quando tem duas mãos dispostas a se levantar na terra, e quando tem um coração disposto a dizer: Deus, eu não aguento mais, eu não vim aqui para ser escravo, eu vim aqui como um convite e agora estou como escravo. A Bíblia vai nos dizer que Deus ouve do céu, aleluia, e então diz: ao clamor deste povo chegou na terra, da terra no meu, aqui nas minhas moradas, então eu tenho que fazer algo. A Bíblia nos diz que então Deus dá, aleluia, a oportunidade do povo se libertar, mas o povo vai ser liberto por Moisés, o povo vai ser levado rumo à terra prometida. O povo tem tudo para fazer um percurso muito curto para tomar posse da bênção que Deus tem para te dar, mas o povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele, vai começar a dizer: pastor Olímpio, lá dentro do Egito nós trabalhávamos, mas nós comíamos, lá dentro do Egito nós trabalhávamos forçado, mas nós lá comia cebola, comia carne. Então Deus que dá a ordenança a Moisés, no livro de Êxodo capítulo 25, dizendo: constrói o tabernáculo, porque eu quero sinalizar com a terra e mostrar para a terra que serei eu o Deus de vocês, que eu serei o condutor da vossa peregrinação, que eu estarei com vocês. Moisés então vai fazer o tabernáculo. E Moisés fazendo o tabernáculo, a Bíblia vai nos dizer que Deus sinaliza do céu com uma nuvem, aleluia, durante o dia, uma nuvem de coluna de nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo, dizendo: olha aí, o que eu mandei fazer foi feito, então agora é a minha parte. A Bíblia nos diz que quando Deus sinalizava o momento da nuvem se mover, o tabernáculo se levantava e ia seguindo a direção da nuvem. No momento em que a nuvem parava, era o lugar de se parar e fazer o tabernáculo novamente. Por isso que acredita-se que Moisés seja o escritor do Salmo 91, mas há também quem diga, alguns estudiosos acreditam que não é Moisés, mas é Davi, porque se tratando de Davi, ele se tornou um guerreiro, e o mesmo em dia de guerra, porque o mesmo venceu
seu gigante. E todas as vezes que ele saía para a peleja, ele clamava a Deus, ele pedia a direção de Deus. Daí alguns estudiosos dizem, o Salmo 91, quem escreveu foi Davi, quem escreveu foi Moisés, quem escreveu foi Davi. Eu não quero saber, eu quero saber que a essência que está na palavra é a essência da palavra de Deus. E se tratando de palavra de Deus, ela é a boca de Deus na terra para nos direcionar. Ela é uma bússola para nós. E se tratando deste Salmo 91, quem escreveu tinha intimidade com Deus, ao ponto de dizer que Deus nas entrelinhas deste salmo, Deus é proteção. Nas entrelinhas desse salmo, Deus é segurança. Nas entrelinhas desse salmo, quem escreveu confiava em Deus, ao ponto dele dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E isso me faz entender uma coisa: quem habita em quê? Em algo que te dá proteção. Que ninguém vai querer habitar ao ar livre, ninguém vai querer habitar ao léu. Nós habitamos em uma edificação, e a nossa edificação é o que? Segura. Ela tem paredes, ela tem sustentação de colunas, ela tem teto para nos proteger, e nós dentro dela temos o conforto necessário. Quem escreveu o Salmo 91 estava dizendo que Deus é segurança para todo aquele que escolhe morar com Ele. Deus é proteção para todo aquele que escolhe caminhar lado a lado com Deus. E todo aquele que escolhe caminhar lado a lado com Deus, ele precisa confiar. Ele precisa se lançar nos braços de Deus. Um dia desse, eu vi um vídeo na internet que tinha uma pilha de feno em uma fazenda, e uma criança mais ou menos do tamanho da minha filha, ela escalava aquela montanha de feno e o seu pai ficava embaixo, e ela se lançava confiando que o seu pai ia a proteger, ia ampará-la, ia assegurá-la. Assim é Deus para com todo aquele que escolhe caminhar lado a lado com Ele. Ele quer ser proteção, mas para Ele ser proteção é necessário nós confiarmos nele, seja em período de paz ou seja em período de guerra. O salmista Davi, no Salmo 125, ele vai dizer que Deus é para todos aqueles que nele confiam proteção, que é segurança. Ele vai dizer que todo aquele que confia em Deus é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja Deus. Aí eu vejo o salmista escrevendo a palavra do Senhor e nos declarando que quando nós confiamos nele, pode ter certeza que tem livramento garantido. Olha, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Oh, glória. Salmo 124, o laço foi quebrado e nós escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. Um caçador, quando ia caçar, armava o laço no meio do caminho. Assim é o inimigo, o adversário da nossa alma. Ele arma o laço à beira do nosso caminho, mas nós temos um Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, porque Ele é proteção.
debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. O guerreiro na batalha, ele usa o quê? Uma espada, uma lança, um escudo, como sinônimo de proteção, de defesa e de ataque. Quem escolhe estar debaixo das potentes mãos de Deus tem livramento garantido, tem proteção garantida, tem segurança garantida. Sabe por quê? Porque Deus vai funcionar como um grande escudo de proteção, que nós vamos ficar blindados, que o inimigo toda hora lança uma seta, toda hora lança seus ardis, mas nós estamos protegidos pelas armaduras de Deus, nós estamos protegidos pelo escudo e broquel da parte de Deus. Aí vem de lá a seta, aí vem de lá o dado, bate no escudo e cai por terra, porque maior é Deus da nossa vida. Ele não terá medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Isso aqui é o salmista declarando: Deus será proteção contínua na sua vida. Deus é proteção contínua para todo aquele que escolhe estar lado a lado com Ele. Deus é proteção, não é só de manhãzinha não, quando a gente acorda e a gente ora, e tem muitos que nem ora quer sair. Aí acontece as coisas na rua, porque saiu desarmado, porque foi para a peleja sem afiar a ferramenta, foi para a guerra despreparado. E quando você vai para a guerra despreparado, isso causa medo. Por quê? Porque você não sabe de onde vai vir o ataque e vai te pegar de surpresa. Então todas as manhãs, quando a gente sair, a gente deve, antes de sair na porta da nossa casa, e se possível for ainda dentro do nosso quarto, a gente orar ao nosso Deus, que nos protege nos dados inflamados do maligno, e Ele não permitirá que nós venhamos ter medo. Ainda que o terror noturno possa nos alcançar, ainda que as setas que se propagam durante o dia possam querer vir contra nós, e a gente sabe muito bem que, se tratando de horários, há alguns horários específicos onde a guerra espiritual é ainda mais intensa, principalmente para quem se declara servo do Senhor. Porque o adversário da nossa alma, ele não vai gastar tempo com quem não quer nada com ele. Ele vai investir as suas armas pesadas para poder tirar um servo e uma serva da fiação, do caminho, fazer com que situações venham a acontecer para tentar tripular nossa mente. Mas nós temos um Deus que diz na tua palavra que nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Então 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Por que, pastor Fábio? Porque somente com teus olhos tu contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo fizestes a tua habitação. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que Ele ensinou para os discípulos e orientou que o discípulo ensinasse para a humanidade, foi que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. No mundo não é mar de rosa, no mundo nós temos as lutas para lutar, mas nós temos a certeza que nós temos um Deus que lutará a nossa luta conosco. No mundo nós sabemos que não é fácil, principalmente quando se trata de servo. Não é fácil. A gente para pensar
e vê na palavra de Deus o salmista, filho de Asaf, quase se desviando do caminho. Quando eles vão parar no Salmo 73 e vão começar a olhar a prosperidade do ímpio. Porque muitas das vezes é assim. A gente fala assim: mas Senhor, eu sou teu servo. E para mim é tudo tão difícil, Senhor. Porque o filho das trevas lá, ó, como que está prosperando. Olha lá onde ele botou a mão, ó, vingou. Olha lá, ó, cresceu. Olha lá como vai, daquele jeito. E eu, seu servo aí, Deus vai olhar do céu e vai dizer: meu filho, eu sou suficiente para você. Aí o salmista Asaf, ele vai discorrer a palavra no Salmo 73 e vai dizer: quase que eu desviei os meus passos quando eu olhei para a prosperidade do ímpio. Parece que eu vejo o mesmo fazendo uma conexão dentro da palavra de Deus, lá saindo lá do Antigo Testamento e se lançando lá para o Novo Testamento, onde Jesus está ensinando aos discípulos. E ensinando aos discípulos, ele vai dizer: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal. Oh, meu Deus do céu! Antes, em vez de questionar, apresentar tudo ao Senhor em oração. Você que é pai, se o seu filho te pede um peixe, você vai dar uma cobra? Jesus ensinando, está na palavra. Vocês que são pais, seu filho vai pedir um pão e vocês vão dar uma pedra? Não. Quanto mais o vosso Pai Celeste não dará contigo todas as coisas, oh glória. Vocês que são humanos sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Olha, eita glória. Aí a palavra de Deus, ela vai nos dar a certeza de que Deus, Ele é o supridor de todas as coisas. Não adianta nós queremos estar questionando nada, muito menos o trabalhar dele. Quando nós partimos para os Salmos e nós vamos para o Salmo 23, nós vamos ver o salmista dizendo o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí quando a gente entra dentro do contexto, a gente vai ver que vai muitas das vezes faltar. Aí parece que alguns falam: mas se faltou, Deus não era o pastor? E por que faltou? Não está na palavra dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Ele vai permitir faltar o dinheiro? Vai. Ele vai permitir faltar o alimento? Vai. Muitas das vezes Ele vai permitir faltar a saúde? Vai. Mas quando nós paramos para analisar a palavra e nós lemos pela ótica espiritual e nós vamos para os originais da palavra, nós vamos entender que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Louvado seja Deus. Te faltou alimento de manhã, mas não te faltou Deus. E esse Deus que não te faltou, te supriu na parte da tarde. Te faltou dinheiro na carteira hoje, mas não te faltou o Deus que é supridor, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e pode olhar lá do céu e ordenar um anjo na terra e dizer: vai lá, porque faltou dinheiro da minha filha de manhã, mas ainda sou Deus que entra no sistema bancário. Não pegou não? Amanco, remanco, resta. Tão bom que
remandarai. Mas Deus é o Deus que tem a chave ainda que entra no sistema. Ai, ai, ai. Tem pessoas que vai lá, eles olham no sistema e diz: está bloqueado. Ah, qual foi a causa? Não sei, é causa desconhecida, mas está bloqueado. Aí vai lá e coloca na mão de Deus. Ai, 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 eu não sei quem é que está com o sistema aqui bloqueado para você, mas Deus manda dizer para alguém nesta noite: eu ainda sou o Deus que tem as chaves e os códigos da terra. Eu ainda entro no sistema do homem. Ai, ai, ai. Aleluia. Eu ainda entro lá no sistema do banco, viu? Eu ainda entro lá e confundo, aleluia. E muitos que, aleluia, pode ser que não esteja aqui, mas você vai conhecer alguém, aleluia, que vai receber essa palavra por você, que está aqui buscando hoje, e vai dizer assim: ó, eu recebi, que estava lá bloqueado, mas eu fui na casa de Deus, não foi nem aqui, mas foi de outra, que Deus ele está em todas, nas casas que adoram o nome dele, e lá eu coloquei no altar, e lá saiu uma palavra que disse que Deus entrava no sistema. E o meu foi desbloqueado, glória. Ai, ai, ai. Tá entendendo? Tá entendendo que esse Deus é terrível? Que ele ainda confunde a terra? Que ele ainda faz a coisa boa? Seja aonde for. Para de chavar. Naia, sé. Oi, me cai. Som, recai. E entregaram o microfone na mão. E eu vejo, pelos olhos da fé, minha irmã, o Senhor destravando algo e colocando nas tuas mãos nesta noite. Alamanco, remandarai. Alaia, sé, viu? Ele é Deus, o que destrava o que estava gravado, te diz o Senhor. E coloca a vitória nas tuas mãos, diz o Senhor. Meu Deus, Ele está na casa, irmão. Ele é Deus, que diz na tua palavra que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a proteção dele para aqueles que habitam, a proteção dele para aqueles que buscam, a proteção dele para aqueles que se lançam e confiam nas potentes mãos de Deus, porque ele dá ordem aos teus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e ele te sustentará nas tuas mãos, para que não venha tropeçar com teus pés em nenhuma pedra. Pisarás sobre o leão e sobre a cobra, calcarás aos pés ao leão, chove a serpente, porque tão somente ele me amou, também eu o livrarei, colocarei sobre um alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela eu irei retirar, irei o glorificar, porque eu, Senhor, fartá-lo-ei com loucura de dias e lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor. Não é Deus de conto de fadas, não é Deus de história de carochinha, não é Deus como Platão, não é Deus como Azera, não é Deus como deuses com D minúsculo. Ele é Deus que é grandão, ele é Deus que é poderoso, ele é Deus que dá ordem aos teus anjos, e você sabia porque ele dá ordem aos teus anjos? Porque os anjos, a palavra de Deus diz
que o Senhor nos criou um pouquinho menor do que os anjos. E Ele nos comissionou pela Tua palavra. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar os mandamentos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí os anjos do céu, quando vê Deus dando essa ordem do céu para a terra através de Jesus, comissionando os homens, eles queriam pregar o Evangelho. Aí Deus fala: não, vocês, meus servos, são os mensageiros do céu para a terra, para os homens. Vocês são conservos dos meus servos. Aleluia! Oh, que privilégio! Nós somos servos. E nós temos conservos, ou seja, nós temos os anjos de Deus que estão sob o comando de Deus para nos servir. Por isso que Ele dá ordem aos teus anjos ao teu respeito, igreja. E Ele dando ordem aos teus anjos ao teu respeito, Ele diz que 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus. Parece que eu vejo você, nós, a igreja num campo minado, mas a igreja vai marchando avante. Glória! Como um soldado perfilado, e marchando, e aí os anjos de Deus, que são nossos conservos, indo ao nosso redor, porque a palavra dele diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra de todo mal. Por que, pastor Flávio, ao nosso redor? Porque o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas cada rugida que ele dá, o anjo do Senhor nos protege e diz: neste não, Satanás. Nesta não, Satanás. Ela é minha, ele é meu. Você pode até tentar, mas na minha serva, mas no meu servo, você não toca. A tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o Senhor, Ele te protege em todos os teus caminhos, diz o Senhor. Ele te protege em todos os teus caminhos, diz o Senhor. Ele te protege até quando você dorme. O salmista diz: ele faz-me deito e logo pego no sono. Você já viu crente aí com insônia? Crente não tem insônia, não. Alai, Súria. Se ficar sem dormir, é o Espírito de Deus chamando para descer para o Bahia. Ai, 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 é. Ai, ai, ai. É chamando para descer para o Bahia. Quem tem insônia e quem é atribulado na mente é quem não tem o Espírito de Deus que habita em ti. Eu sinto essa graça aqui, mas eu vou vigiar e eu vou parar. Louvado seja o nome. Meu Deus. Ai, Jesus. Ei, cala. Ele é Deus. O crente, que quando não tem o sono é porque ele está chamando para descer. O atribulado lá que não tem o Espírito Santo é que sofre lá com as suas depressões, com as suas insônias e tem que tomar remédio. Crente que precisa tomar remédio para dormir, está com alguma coisa errada no teu altar. Eu vou parar por aqui.
está dormindo, sabe qual é? É uma pílula de oração. Eita, Daniel, ó, de manhã, de tarde e à noite. Eita glória, tem uma reação? Ele é Deus. O caderninho lá, ó, o jejum de Daniel. Abriu hoje a campanha, mas Deus está falando para o anjo desta igreja. Alamanto remandarai. Tu não me pediste, Deus me revela o tema da próxima campanha, porque ele é assim, quando ele abre uma, antes do primeiro culto ele já fala: Deus, louvado seja o nome do Senhor, me revela o tema da próxima campanha. Aí Deus está dizendo para a igreja, para o anjo da igreja, o jejum de Daniel. O jejum de Daniel. Porque se tiver crente que não está dormindo, vai tomar pílula de manhã, vai tomar pílula à tarde, vai tomar pílula à noite, mas não é pílula de remédio não, que causa dependência química, é pílula espiritual do céu, que vai causar dependência, mas não é química, mas é dependência espiritual do Deus Todo-Poderoso. Coloca sobre os pés, irmão. Glória. Estou sentindo uma graça, irmão. Aleluia. Estou tremendo, ó. Mas eu vou vigiar no horário, louvado seja Deus. E vou dar o microfone para quem é de direito, o anjo da igreja. Porque o Senhor diz na tua palavra que 1000 vai cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então recebe esta palavra com carinho, recebe esta revelação do céu, porque o Deus desta igreja, ele tem boca e ele fala, ele tem olhos e ele vê, ele tem ouvido e ele ouve, ele tem mãos e ele apalpa, ele tem pés e ele anda. Ele está passeando aqui, ó, no nosso meio. Por isso que você sente um aí dando rajada de liga, você sente a outra salvando, você sente o outro pulando de um pé só, porque esse é o Deus da igreja, é o Deus vivo, é o Deus que não mudou, é o Deus que é imutável, é o Deus que ainda tem proteção para o céu na terra, é o Deus que ainda dá livramento, é o Deus que quando nós estamos aqui, ele está dando livramento lá em casa, ele está guardando lá em casa quem ficou, ele está guardando quem está voltando no trabalho, ele está guardando quem está voltando na faculdade, ele está guardando por ele. É Deus. E eu aqui quero agradecer esta rica oportunidade em nome de Jesus, e passo o microfone ao anjo da igreja.